Pastor Antônio Gilberto, em 1953, conta-nos algumas revistas e editoriais que o senhor esteve nos Estados Unidos. E diz a história que o navio onde o senhor estava parara para fazer grandes reparos. O senhor ficou ali por 5 meses e ali viu pela primeira vez o funcionamento avançado de escola dominical. Conta-nos para nós essa experiência que o senhor teve. O senhor chegou a ver uma escola dominical em outro país, dado que o senhor é um dos escritores de um manual da escola bíblica dominical. Conta como que foi essa experiência de escrever esse livro. E nos Estados Unidos também, pastor. Eu entendo que um programa como esse deve ser muito limitado. Talvez é melhor o irmão informar quantos minutos eu terei para a resposta. Olha, o senhor tem a liberdade, pastor. Bom, eu procurarei ser prudente, mas, de fato, naquela época eu servia nas Forças Armadas, na Marinha. E a minha especialidade era comunicações e eletrônica, que hoje é mais comumente chamada de informática, né? Se bem que informática é apenas uma parte. E, no plano de Deus, eu fui premiado, porque viagem para o exterior como aquela é prêmio. É uma história longa. Uma coisa é a pessoa ser membro da guarnição do navio. No meu caso, foi prêmio. Sim. E devido sucesso, enfim. Bom, nosso navio foi de fato para grandes reparos, porque o nosso navio era de fabricação norte-americana. Então, por razões lógicas, foi para uma cidade chamada Filadélfia, que fica na costa leste. E, resumindo tudo, eu levei carta de recomendação. Naquela época eu já tinha domínio da língua inglesa, inclusive na Marinha era exigência na minha especialidade, mas o meu conhecimento da língua inglesa vem do tempo da Segunda Guerra Mundial, quando os norte-americanos instalaram uma grande base aérea em Natal, a minha terra de nascimento, de modo que eram milhares e milhares e milhares de norte-americanos ali. E foi ali que eu, como criança, era criança na época, ouvia aquela língua, assim, enfim, veio dali, mas eu sabia que era depois a mão de Deus. Bom, voltando ao caso de Filadélfia. E então a primeira providência foi no primeiro culto, e a Assembleia de Deus. Eu tive a ajuda aqui do irmão Orlando Boyer, que nessa época era missionário no Brasil, e irmão Lourenço Walson, e deu certo, fui à Assembleia de Deus. Fui bem recebido e tudo, só que quando eu vou ao domingo para a escola dominical, eu observo que eles ensinavam, não eram apenas por tradição, eles ensinavam com técnica. E a princípio eu disse, bom, mas é tudo diferente. E aquilo me despertou. Bom, o tempo correu, estou abreviando tudo. Ótimo. Quando vem o meu estudo de grego do Novo Testamento, lá eu encontrei a palavra doutrina no Novo Testamento, doutrina, que nós inocentemente usamos doutrina, D-O-U-T-R-N, doutrina. Pode ver que no grego do Novo Testamento significa duas coisas: o conteúdo daquilo que eu ensino na Bíblia, segundo sentido, que não é um segundo, é a continuação, a metodologia que eu uso para comunicar o sentido. Então, nossos pregadores e professores, etc., precisam reconsiderar isso. O termo doutrina é fácil a gente pronunciar, uma palavra linda, doutrina. Não sabem eles que o termo no Novo Testamento implica duas coisas: o conteúdo do ensino que eu vou ministrar, mas a técnica, os métodos que eu devo usar para comunicar. Não será por isso que muita gente ensina e ninguém entende nada? Não será por isso que às vezes ensinamos e o povo não entende nada? Pode ser que a pessoa tenha unção, tenha conhecimento, mas falta técnica, aquilo que a ciência chama de didática. Então aquilo me despertou, foi o princípio, voltei ao Brasil, etc. No correr do tempo, Deus abençoou, de modo que Deus me colocou à frente daquele curso, lá veio o manual, e etc. E nesse sentido,
eu creio que nesse momento certo, não é pelo Dr. Ronaldo estar presente, mas eu faria uma ressalva, se o irmão me permitir. À vontade, pastor. A ressalva é que, quando o irmão falou sobre a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele, quando assumiu a direção da casa, assumiu o projeto. Olha só. Era o projeto que estava em andamento. E na fase que mais necessitava de deslanchar, irmão sabe o que é deslanchar? Tocar para frente até. Foi nessa fase desafiante que ele assumiu a direção da casa e assumiu com força total, até que, graças a Deus, ela foi lançada. Mas, em resumo, o caso foi esse. Foi quando Deus, na sua providência, me permitiu ir para a América, e lá eu vejo a escola dominical, comparei com o Brasil. Eu digo, mas no Brasil a gente ensina de maneira tradicional, simplesmente, e os professores ensinam simplesmente um repassando para o outro, e deixa que lá o encontro é metodologia. Aí começou. Glória a Deus. Lembrando só uma particularidade que Donald C. Stamps foi também um dos editores da Bíblia, né? Autor, né? Das e ele notas. faleceu, né? Ele faleceu em novembro de 91. Certo. E quando ele faleceu, aconteceu o que ninguém esperava. De repente, eu estava no Brasil na época, que eu trabalhava uma parte lá e uma parte aqui. Certo. De repente sou convocado. Eu não sei se foi pressa deles, não me avisaram. De repente eu venho à América, eu fui, era o Dr. Loren Triplett, irmão Ronaldo bem o conhece, que era na época o diretor. Quando eu chego lá e me apresento, ele disse, é o seguinte, você foi convidado para assumir o projeto que Dana acaba de falecer. E aí é uma história longa, porque eu tive que imediatamente, pelo telefone, chamar o pastor José Wellington, para ele se posicionar, porque era uma obra de caráter nacional, era uma obra doutrinária, e eu não era ninguém para tomar decisão. É a minha escola, a escola da obediência, não é? Mas é muito importante. Não me estendo devido ao horário. Glória a Deus. Então, olha aí, nós estamos entrevistando o pastor Antônio Gilberto, e ele está falando aqui do grande projeto da Bíblia de Estudo Pentecostal, uma das Bíblias de mais sucesso, Bíblias de Estudo de mais sucesso e mais vendagem pela editora CPAD. A pergunta do irmão é muito envolvente, ela requeriria um retrospecto. Mas, por exemplo, quando eu assumia o departamento de escola dominical, e isso na década de 70, quando assumi o departamento, uma das primeiras providências foi cuidar de currículo, organizar, pensando. Eu fiz pedagogia, Deus me guiou para a pedagogia muito cedo. E quando eu cursei, eu achava que aquilo era simplesmente algo profissional, mas deixa que era a mão de Deus, porque pedagogia é a ciência que lida diretamente com isso. Bom, o currículo, e tivemos prós e contras, e fui acusado de inovador, mas o irmão sabe que acontece isso. Sim. Nunca foi fácil mudança. Sim. Eu acho que o irmão lembra daquela mudança que houve no tempo de Esdras e Neemias. Sim. A Bíblia diz que quando o novo templo foi inaugurado, tinha gente mão para cima, louvando a Deus e etc. E tinha gente chorando, se lembrando do antigo templo. O velho era melhor, o templo antigo. Enquanto uns lamentavam o passado, a turma nova vibrava, e aquilo, irmão, nunca vai mudar. Se o irmão é pastor de igreja, pode ver que isso acontece. São simples Então, o que é que o servo de Deus tem que fazer numa hora dessa? Ter equilíbrio, e se tiver convicção que Deus está no negócio, ter paciência e ir adiante. Agora, parar não. Então, houve prós e contras, enfim, etc. E o currículo foi lançado para aquela época. Mas agora, recentemente, considerando as metamorfoses, as mutações sociais, isso que o irmão sabe, que o Brasil é um país emergente, e a mudança, tanto, principalmente psicofísica, é muito grande. Ou seja, o que era antigamente, digamos, um menino de, vamos dizer, de 9 anos, hoje é um menino de 5, na parte simplesmente intelectiva, na parte cognitiva. O que era há 15 ou 20 anos atrás um menino, vamos dizer, de 9, o que era uma menina, vamos dizer, de 11 ou 12 anos, hoje é uma menina de 4 ou 5, não estou exagerando. Sim. E a educação cristã não pode ficar para trás. Resultado, estava havendo uma defasagem tremenda nesse sentido. Ou seja, enquanto a escola secular pegava a criança para ensinar, quando ela chegava na casa de Deus, era como se estivesse voltando ao passado, quem sabe, a idade, vamos dizer, a idade da pedra.
Resultado, com o apoio do Dr. Ronaldo e etc., a coisa andou, foi montado o currículo, o pastor Marcos Tuller tomou a frente, e nós ficamos ali orientando e ajudando, e graças a Deus a bênção foi obtida. Com a casa fez um investimento maciço. O Dr. Ronaldo, que é o diretor, sabe do montante de papel e de cálculo e de tudo, e de técnica e desenho. Foi uma fortuna que a casa investiu, mas também o material usado para poder fazer o lançamento, porque toda mudança, irmão, sabe que é difícil, né? Difícil, mas graças a Deus, eu vou pedir que o Dr. Ronaldo conclua esse ponto de vista, mas o novo currículo inclui lição para idosos, inclui também novos convertidos. Olha, uma bênção, e mais coisas virão daqui para frente. Eu creio que um pensamento eu posso inserir nesse contexto agora, o Dr. Ronaldo. Interessante, essa revista para descrentes parte de um princípio bíblico. A casa publicadora, ela não é uma instituição autônoma, ela é subordinada à Convenção Geral. O irmão sabe que ela é estatutária. Sim. De modo que... E qual foi o princípio bíblico? No Salmo 51, versículo 13, diz: ensinarei tua palavra aos pecadores, ensinarei tua palavra, os teus preceitos, e os pecadores se converterão. Sim. Então, a Bíblia diz que Jesus salva também através do ensino. Ensinarei os teus preceitos e os pecadores se converterão. Então, partindo da Bíblia, a nossa confiança é total de que aquele material e aquele momento pode resultar em conversões em massa de pessoas que vêm para a escola dominical, que é ensino. Mas não é bom trazer para o culto de pregação? Sim, mas Jesus salva também através do ensino. Salmo 51, 13. É verdade. Pastor Antônio Gilberto, nós vivemos uma época onde existe uma superficialidade no Evangelho, tá? Novas teologias, as chamadas neoteologias, heresias muito perigosas. Qual que é o papel da escola dominical para, como diz aquela passagem no Antigo Testamento, né, colocar farinha na panela onde existe o veneno ali? O que a escola dominical, o que os professores, qual que é o objetivo da escola dominical nesse sentido, de minimizar esses efeitos dessa modernidade? Essa é uma pergunta bastante abrangente, eu vou tentar resumir, eu sei que o tempo é limitado, mas, em primeiro lugar, é a igreja manter o ensino dentro da ortodoxia bíblica. Um segundo pensamento: você que lida com escola dominical, superintendente, professor, suplente, secretário, não sei, mas eu entendo que os ouvintes que estão ouvindo esse programa deve ter alguém envolvido, lidando com o ensino. E é claro que eu me refiro também a professores de seminários, enfim. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo São Paulo, que os irmãos sabem que o apóstolo São Paulo, grande parte do ministério dele foi ensino. Ele chegou a dizer, um ano inteiro eu fiquei ensinando em Antioquia. Imagina um homem daquela estatura dedicar um ano para ensinar. Isso é uma grande advertência para os pastores que estão me ouvindo, que muitas vezes minimizam o ensino. Ele disse um ano em Antioquia. Mas depois ele disse, eu fiquei 1 ano e 6 meses em Corinto ensinando. 1 ano e 6 meses. Mais adiante ele diz, eu fiquei 2 anos em Éfeso ensinando. Depois ele diz, eu fiquei 3 anos em Éfeso ensinando. Depois ele diz, eu fiquei em Roma 2 anos. Some tudo para ver quanto dá. Muito tempo. Não é pregando, é ensinando. Entretanto, há um alerta tremendo em Corinto. A igreja de Corinto desenvolveu muito a parte cognitiva, desenvolveu muito a parte de ensino, e ele chegou a dizer no capítulo 4, vocês aí em Corinto, mesmo que vocês tenham 10 mil aios, que na linguagem moderna é a palavra professor, vocês não têm paz para gerar filhos espirituais. Foi eu que vos gerei. Vocês precisam não é de tanto professor, é de pai. Então, qual é a palavra que eu quero deixar? Você que lida com o ensino, eu pergunto, está havendo conversões? Está havendo renovação? Está havendo crescimento e maturidade? Ou você, depois que frequenta a escola 4, 5 anos, em lugar de crescer, está diminuindo?
Paulo disse lá em Corinto, vocês podem até adquirir 10.000 professores. E no secular, o Novo Testamento diz em Cristo, na igreja. Irmão, imagine que potencial não era. Ainda que vocês tivessem 10.000 professores em Cristo, é pena que vocês não têm paz. Porque foi eu que vos gerei em Cristo. Pois vocês devem seguir o meu exemplo. Ele disse no versículo 16. Meu exemplo. Então, o nosso conselho é, vamos ensinar, vamos redobrar o ensino, só que um ensino que gere filhos espirituais para Deus. É 1 Coríntios capítulo 4, irmão Ronaldo, se eu não me engano, a partir do versículo 14. Mas quando chega no 15, ele diz, grande coisa, vocês podem ter até 10.000 mestres, mas pais espirituais para gerar filhos espirituais. Foi eu que vos gerei, então eu sugiro que vocês sigam o meu exemplo. Então, nossa palavra é, vamos ensinar, vamos treinar, vamos manter cursos, ótimo, mas não esquecendo de primar pela unção do Espírito Santo. A unção, ensino com unção, ensino com graça, ensino com oração, com jejum, para que esse ensino resulte em geração cristã e maturidade cristã. Ótimo, pastor. Nós estamos entrevistando aqui nosso pastor Antônio Gilberto, que acabou de responder uma pergunta a respeito da importância da educação cristã, do ensino cristão. Vamos pedir para o pastor Antônio Gilberto fazer as suas últimas palavras, suas últimas considerações, pastor. Olha, minhas últimas considerações será pedir que nós curvemos nossas cabeças para uma oração. Ótimo. Nosso Pai Celestial, meu Deus, este assunto que prevaleceu nesse programa foi o ensino da Tua Palavra. E nós bem sabemos pela prática que o departamento da igreja que cuida disso é a escola dominical, o mais importante dos departamentos, pois lida com o ensino, que é normatizador da vida cristã. Aqui no estado do Mato Grosso, meu Deus, envia a Tua bênção cada vez maior para que mais professores se ergam e os que já são professores avancem, se atualizem, progridam e abençoa cada classe, abençoa cada superintendente, abençoa cada secretário, abençoa cada responsável. Senhor, o objetivo é a glória do Teu nome, é a maturidade cristã desenvolvida ao máximo e as almas aos Teus pés, aceitando a Jesus como Salvador. Graças Te damos que esse programa de hoje, que agora está sendo encerrado, seja uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção a curto e a longo prazo. Nós cremos nisso, por causa das Tuas promessas, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.